todos e a todas, cumprimentando a mesa, a presença de todas as autoridades, Luiz Fernando Vergara, Valber, e demais, né, que eu ainda não conheço, né, nosso novo secretário de Meio Ambiente, a nossa secretária de Habitação. Eu quero dizer que eu estou muito satisfeito em saber da retomada desse projeto. E mais ainda em saber que nós temos à frente desse projeto hoje aqui Luiz Renato Vergara, aqui lá atrás, em 2009 a 2014, nós tivemos uma comissão de acompanhamento, juntamente aqui com Rogério, Miguel, estou vendo aqui Sebastião, está faltando muita gente boa aqui, mas vai voltar, saudoso Daniel, isso, a gente não pode deixar. Enfim, falar depois de Zé Miguel e falar depois de Rogério, eles não deixam muita coisa para a gente falar, mas nós vamos ter grandes oportunidades daqui para frente. Nós temos aí, daqui mais um dia, a conferência de meio ambiente, né? Nós vamos aproveitar lá a conferência de meio ambiente para fazer algumas abordagens. Com respeito aqui à questão do PAC, Renato, eu penso que a gente precisa ver de forma carinhosa a questão lá do Amapá, aquelas enchentes do Amapá, e que acaba repercutindo aqui no Jardim Primavera, Saracuruna, uma vez que eu só ouvi falar aqui do São Bento, Saracuruna, enfim. Considerando que o projeto, o último PAC, as intervenções foram da montante para jusante, e que parou na jusante questões técnicas de que a Baía de Guanabara está assoreada e os dutos da Reduc, né, acaba atrapalhando que seja feita alguma intervenção. Eu espero que a gente consiga dessa vez superar esse desafio, né, Renato? É um desafio, né? Bom, no mais, para terminar, eu gostaria que, Renato, você comentasse um pouco mais a questão do trabalho técnico social. Muito obrigado. Quem começa respondendo lá? Não, mas Valber, Rafael. Valber, quer falar? Algumas perguntas que eu achei pertinente comentar. A primeira desculpa, não lembro o nome do senhor. Rogério. Senhor Sebastião, Vale. quando o senhor falou a respeito da participação popular no processo, no novo processo, e eu posso dizer de cadeira e afirmar para o senhor que quando eu soube desse projeto, através do Luiz Renato Vergara e da Érica, eles me procuraram lá no meu gabinete, na secretaria, e a primeira preocupação deles foi ter a participação da população nesse momento, e eles me pediram ajuda para intervir junto à Secretaria de Ação Social, que tem o cadastro de todas as famílias que foram afetadas pelas enchentes e todos esses desastres que vieram acontecendo ao longo desses tempos. Eles me pediram para que ela fizesse o levantamento dessas famílias que tinham realmente participação ativa nesse processo e para fazer questão de que essas pessoas estivessem aqui participando desse momento. Então, eu não tenho dúvida alguma que a população vai ser ouvida nesse processo. Não tenho a menor desconfiança de que vamos chamar a população, mas a população não vai participar. Eu tenho certeza que a população vai estar ativa nesse processo. Então, só questão para explicar aí o questionamento do senhor. E foi uma outra pergunta do pescador. Como é que é o nome do senhor? Desculpa. Jusilei, do senhor Jusilei. Jusilei, para falar a respeito, o senhor falou um pouco ali da Baía de Guanabara, dos pescadores. Nós recentemente assinamos um termo de cooperação técnica da Prefeitura de Duque de Caxias, Secretaria de Meio Ambiente e Secretaria de Obras, junto à FEPERJ. Eu não lembro, o Antônio da FEPERJ, o senhor conhece? Da Federação de Pescadores do Estado do Rio de Janeiro. Então, eu tenho até um ofício aqui, tá, que foi assinado. Se vocês quiserem, eu posso mostrar para vocês depois. É
cooperação técnica da Prefeitura por parte do Meio Ambiente e Obras, participando de um projeto Águas da Guanabara, que é um projeto desenvolvido pela Federação de Pescadores, e esse projeto consiste em preservação ambiental para a recuperação ali dos manguezais, no que marginam toda a parte do município de Caxias, com retirada de lixo, desassoreamento, para manter a qualidade ali dos manguezais, até com replantio de vegetação nativa ali, para que possa ser mantida a saúde ambiental ali nos manguezais, desassoreando ali as margens do rio, da Baía de Guanabara, para que os pescadores possam ter condições de pescar, e também tem um incentivo junto a esse projeto para os pescadores cadastrados ali daquela região. E eu quero me botar à disposição, o Robert já até concordou comigo, para a gente marcar uma reunião com vocês ali, pescadores locais da região, junto à Federação de Pescadores, para a gente poder discutir mais nesse projeto numa outra data. Bom, primeiro, bom dia, vamos retomar aqui. Primeiro, é importante fazer um esclarecimento, amigo Sidney, Miguel, todos aqui. Eu não sou do INEA mais, nem como não sou mais secretário de meio ambiente, eu estou como contratado, subcontratado do INEA. Essa pessoal de verde aqui é a nossa equipe de apoio social, que está trabalhando junto com a guerra, mas quem está à frente desse projeto é o INEA, junto com a Prefeitura de Duque de Caxias. Eu estou como projetista fazendo um detalhamento do projeto que a gente está discutindo, então por isso que eu estou aqui, mas quem está à frente é o INEA, a Prefeitura de Duque de Caxias, para deixar isso muito claro. Bom, vamos começar aí com algumas... Eu anotei tudo, se eu esquecer alguma coisa vocês podem me falar. Mas, primeiramente, vamos falar sobre a definição do escopo. Bom, primeiramente é o seguinte, essa primeira atividade, de várias atividades que a equipe da guerra, junto com a Érica e com toda a nossa equipe, vai realizar. Inclusive já tem uma próxima reunião que vai ser feita lá na creche Poetisa Cecília Meireles, dia 29/11, está marcado para o mesmo horário, 10 horas da manhã, que está focado mais para a galera do São Bento e do Jardim Gramacho. Jardim Gramacho Campos Elíseos, perdão. E temos um grupo de zap que quem quiser colocar dar o contato para as meninas que estão ali na mesa para saber todas as notícias do projeto. Então, isso não é só uma reunião e tchau, vamos embora. Vão ter várias reuniões, vão estar abertas várias para todos, inclusive para os antigos e para os novos, de como está sendo feito o projeto, como agora a gente está na fase de finalização da aprovação da Caixa e devemos licitar agora em dezembro, tendo início previsto para abril. Esse é o cenário, tá? E vocês devem, inclusive uma exigência do Ministério da Cidade, o acompanhamento social para o projeto. Então, vamos primeiro falar que há uma frustração, o Rogério colocou, os companheiros colocaram, da paralisação de 2015, foi prometido que ia começar a obra do Projeto Iguaçu Fase 2, né? E não ocorreu. Vamos lembrar isso aqui, porque quem aprovou, nessa época eu tinha saído do INEA e vim aqui para Caxias ser secretário de Meio Ambiente. E nós tínhamos aprovado a fase 2 do Projeto Iguaçu. Isso não foi falta de verdade, não foi mentira. Quem aprovou fui eu. Foi uma das primeiras aprovações que eu fiz no INEA no ano de 2010, no PAC 2, primeira seleção. Foram 350 milhões de reais, Sidney, me corrija se eu estiver errado, que aí a gente estava justamente priorizando as intervenções do Sarapuí e algumas intervenções em Nova Iguaçu, mas era a fase 2, 360 milhões, foi em 2010 que eu aprovei isso, 360 milhões, a gente fazia a intervenção do Sarapuí, o reassentamento das famílias ali na margem do Sarapuí, na toa que saiu o Minha Casa Minha Vida do São Bento, que está ali, né? O Minha Casa Minha Vida do São Bento saiu, mas a obra não saiu. E aí, enfim, a gente saiu, teve troca de gestão e os recursos foram perdidos. Não vamos entrar aqui no mérito do porquê, mas essa foi a realidade. Então, estamos retomando o projeto Iguaçu. O governo federal, né, com esse atual governo federal, entende que o PAC é um instrumento interessante de investimento em infraestrutura que deve ser retomado. E quando o INEA, junto com
apresentam junto ao governo federal a retomada do projeto Iguaçu, o governo federal aprova. E nessa seleção, os únicos municípios que tiveram recursos a fundo perdido foram Duque de Caxias e Belford Roxo, e o que? Projeto Iguaçu. Isso só demonstra o quão o projeto Iguaçu é estratégico, importante e relevante, tanto para o governo federal, quanto para o governo estadual e para os respectivos municípios. Então é isso que aconteceu. O recurso foi aprovado, teve prova de gestão, aí teve o TCU mandando cancelar, aí não retomou e perdeu o recurso, e agora estamos retomando de onde paramos no PAC 1. Só que o PAC 1, Miguel, Sidney e todos mais, as etapas do PAC 1 foram concluídas sim. O plano diretor do Iguaçu, para quem a gente não conhece e está ouvindo isso aqui pela primeira vez, ele é um conjunto de intervenções, diversas intervenções, que foram hierarquizadas pela COP, pelo plano diretor da COP, pelo professor Paulo Caneto, que está acompanhando, junto com a Coordena e junto com o INEA, toda essa hierarquização das intervenções. Então, tudo isso passou junto com o Caneto, importante deixar isso claro. Em alguma das reuniões, ele pediu para ver se o Caneto hoje, a gente vai trazer o Caneto para estar aqui com a gente também, querido, sempre um entusiasta do projeto, e é o pai do projeto, como foi falado aqui. Mas, então, a gente pegou o plano diretor, em função do recurso colocado, e da paralisação, e das enchentes recentes, e foi hierarquizada das intervenções. E o que o bom manual de drenagem fala? Vamos começar de Jusante da Montante. Você tem um polder pilar que não está funcionando, a gente tem que recuperar. A questão do São Bento é uma questão muito, muito, muito complexa e muito delicada. E o que nós entendemos nessa etapa, enquanto prioridade de hierarquização? Vamos intervir o que é possível fazer com recurso, sem necessidade de reassentar, porque o reassentamento é necessário ter uma escuta ativa, um diálogo maior com a população, porque tem muita coisa para fazer. Essa descontinuidade do projeto Iguaçu foi muito deletéria para a região, e vocês sabem disso melhor do que eu. E para mim é muito triste, porque eu tive o projeto e essa complementação me dói no coração isso não ter sido paralisado. Só que estamos aqui retomando. É um recomeço, é uma retomada. E sim, a gente tem que ter esperança. E vocês precisam participar e nos cobrar. Mas entende que numa conjuntura difícil como essa, você tem o governo federal, o governo do estado e a prefeitura juntos para retomar um projeto que une a comunidade. Isso é de um simbolismo muito bacana e muito profundo numa realidade tão difícil que a gente está vivendo hoje. E, por conta disso, foi hierarquizado as grandes bacias, porque, como foi colocado na modelagem, Miguel e Sidney, e quem tem familiaridade com isso, a gente pegou, junto com o Canedo, ele modelou e considerou o efeito de remanso, que é justamente a chegada dos rios na Baía de Guanabara, e você tem ali um trecho de você tem entrada e saída de material em função da vazante, da maré cheia, da lua, como o companheiro ali colocou, tem razão. Só que você tem uma cota que a gente tem que chegar, que é a -4, você tem uma cota de -4 de chegada na Baía de Guanabara, e você tem uma seção hidráulica para que a gente consiga conformar o pico de cheio no TR de 50 anos, que isso já é uma definição que o INEA assumiu para considerar o TR de 50 anos e não o TR de 25 anos. Para quem não sabe, o que é TR? Tempo de recorrência das chuvas. TR, quando você tem uma chuva, você verifica a probabilidade daquela chuva ocorrer. Então, por exemplo, a chuva de 2000, tanto de 2008, quanto de 2008 e 2009, quanto a de 2024, foi no TR de 120 anos, e o manual de drenagem trabalha com TR de 25 anos. A gente está sendo mais conservador, estamos trabalhando com TR de 50 anos. Por quê? Por conta das consequências das mudanças climáticas. Mas, então a gente teve que primeiro hierarquizar as situações mais urgentes e complexas e botar o sistema para funcionar como um todo, Porque se a gente não consegue fazer essa dragagem do Iguaçu e do Sarapuí, tanto Belford Roxo quanto Nova Iguaçu vão continuar tendo problema, e a bacia do a bacia do Sarapuí também vai ter muito problema. Então, esse escopo de
6 quilômetros no Sarapuí, 9 quilômetros no Iguaçu, polder São Bento, área do São Bento, perdão, polder Pilar, recuperar o polder Pilar que está colapsado. Isso foi desta etapa que foi hierarquizado para resolver os problemas que a gente entende que vai melhorar o sistema como um todo, não só de Caxias, mas como os municípios amontantes. E em cima disso, eu acho que a gente tem que discutir tudo. E em cima dessas diretrizes, desse escopo, tudo tem que ser discutido. As comportas, como vai ser colocado, como vai ficar a situação do Pilar, as intervenções no São Bento, são intervenções de meso. Respondendo o Miguel, da questão do canal de ligação Iguaçu-Sarapuí, nós estudamos isso, Miguel. Só que a gente viu que o benefício hidráulico, e a gente rodou o modelo, tá? E rodamos modelos atualizados, importante colocar isso. Como que você atualiza o modelo? Os levantamentos de campo, certo? Em termos de quanto equação matemática, ele está correto, porque ele é um modelo que ele interpola e trabalha tanto a micro e meso drenagem quanto a macro. Ele não trabalha só o canal, ele trabalha toda a realidade da orografia e topografia no entorno, interpola, e a gente consegue fazer com que a verificação para o terra de 50 anos seja atingível, né? Então, o problema não é a desatualização do modelo, o problema é você rodar um modelo com os levantamentos batimétricos topográficos da década de 70. Nós não fizemos isso. Nós rodamos toda a batimetria, Iguaçu, Sarapuí, vimos tanto a margem, tudo, para poder ver efetivamente o que precisava fazer. Para justamente, você teve ali no ajusante, em frente à reduta, ajusante da 040, tem um cucuruto ali, um ponto de assoreamento que gerou justamente o afogamento da 040 e o que gerou a inundação lá no Pilar, que fez com que o MA do Iguaçu ficasse muito alto, afogando o Pilar como um todo. E também o poder roteiro não estava funcionando. O sistema não estava funcionando. Então, a gente vai trabalhar no Iguaçu, vamos fazer uma contenção na margem direita, a jusante da 040, que é justamente o trecho que você teve caiu, desbarrancou o talude da margem direita do Sarapuí, que fez aquele volume estar no ponto relevante de assoreamento, gerando esse efeito de remanso montante. O que eu estou me esquecendo aqui? Vamos ter outras atividades, canal de ligação já respondi. Então, o canal de ligação, nessa hierarquização, que eu até pensei, até coloquei ali, a gente rodou e fala, cara, é muito dinheiro para pouco benefício, vamos entrar no São Bento. Aí é a escolha, né? A escolha é Sofia, gente. Vocês sabem, você tem tanto. O que a gente com tanto consegue fazer? Inicialmente, a ideia era intervir em Nova Iguaçu também. A gente, infelizmente, Nova Iguaçu porque é um campo pra caramba também. A gente tirou Nova Iguaçu nessa etapa e priorizamos, vamos resolver as questões mais críticas e essenciais do Duque de Caxias. E nas próximas seleções, a gente vai para Nova Iguaçu. Belfort Roxo. Mas Nova Iguaçu está entrando naquele projeto dos piscinões lá dos 49 milhões já. Agora 50 milhões. Nós Isso, não estamos isso. participando. Eu, enquanto projetista, não estou participando. Nem Canedo. Enfim, fomos consultados, mas não nos cobre disso aqui, por favor. Tá ok. Porque a gente não está trabalhando nisso. Mas estamos ajudando o Belfort Roxo também, porque uma coisa tem que conversar com a outra. Então a Prefeitura de Belfort Roxo nos chamou também para dar apoio, a gente está dando apoio lá. Que mais? O comitê de acompanhamento, já, por favor, participem, botem os nomes, entrar no grupo de Zap para justamente vocês acompanharem. Eu tenho muita paciência para falar várias coisas, para ouvir muito cacete, está tudo bom. Conheço muito bem esse projeto, tenho muito carinho, fico muito feliz de poder estar aqui, nessa cidade, conversando com vocês, dialogando com vocês, porque vale muito a pena. A gente já está realizando oficinas nas escolas. Você tem filho ou conhecido daqui do bairro já deve estar sabendo disso. Já foram quantas atividades nas escolas, Érica? 10 oficinas em quantas escolas? Já foram 10 oficinas em 2 escolas. E, enfim, próximo encontro como esse vai ser dia 29/11. Entre no grupo de Zap para saber mais informações. E é isso, pessoal. Valber vai falar. É isso, obrigado. Então, só complementando o que meus amigos colocaram aqui na mesa, né? Principalmente em relação às áreas
onde a gente tem áreas de lazer, áreas da integração de atividades da terceira idade, infantil. A gente, em relação ao Roncador, o município, junto ao governo do estado, principalmente junto à IDEA, também é uma parceria do governo municipal com o estadual, a intervenção que nós estamos executando lá no canal Roncador, mais de 2 quilômetros de canalização, com urbanização de todo o entorno, com bastante paisagismo, bastante área verde, skate, campo de grama sintética, enfim, um parque bem bacana que vai ficar ali, uma área onde não era utilizada. Fizemos o dimensionamento daquela intervenção e conseguimos aquela área ali, que é bem nobre ali dentro de Nova Campinas, né? E só reforçando em relação às atividades que o município, junto com o governo do estado, vem fazendo. A senhora citou aqui do Pilar. A gente aqui no Pilar, a poucos metros daqui, na rua Francisco de Azevedo, nós fizemos uma canalização com uma implantação de uma área de lazer ali em torno de 500 e poucos metros, 600 metros. E temos uma área de lazer ali bem incrível para aquela região. É logo no norte ali da 5 de julho, né? Próximo da ponte do Pilar, da nova ponte que a gente fez ali. Uma obra bem interessante para aqui, para a região. Então, assim, os investimentos aqui na região têm sido bem significativos. O bairro do Pilar, toda essa região aqui beneficiada, né? Acaba sendo beneficiada como São Bento. Intervenção de mais de 100 milhões de reais só na construção daquela ponte que viabiliza a ligação direta junto à rodovia, diminuindo ali o percurso, algo em torno de 30 a 40 minutos durante horários de pico. Então, são intervenções bem impactantes. A gente, junto dessa intervenção da obra ali do Pilar, da ponte do Pilar, tem a canalização da Francisco de Azevedo, criando essa área de lazer. E aí, respondendo ao Miguel em relação à quadra, que também foi reformada nessa atual gestão, e nós conseguimos entregar a escola totalmente revitalizada, que é onde a gente está fazendo o uso hoje. E aqui no Pilar, de repente não chegou a informação, mas a gente, durante essa gestão, conseguiu entregar a primeira praça de inclusão ali na Coqueiral. Nós fizemos uma quadra poliesportiva bem grande, uma quadra poliesportiva bem significativa. Eu acredito que seja a segunda maior. A primeira eu acredito que seja na Praça da Apoteose, mas ali a segunda maior em relação às intervenções de áreas de lazer, sendo a primeira praça inclusiva aqui dentro do bairro do Pilar. Tivemos a inauguração recente da quadra poliesportiva no Dom Bosco, também aqui dentro do Pilar. Tudo com quadra poliesportiva iguais a essa aqui, com a mesma pintura, as mesmas delimitações, os mesmos projetos, todas elas totalmente inclusivas, com aparelho de inclusão. Então, reforçar que o objetivo do prefeito, Netinho, é a retomada das famílias, das praças públicas. Toda essa demanda que você está relatando em relação a som alto nas praças, você pode ter certeza que eu já anotei, já informei o secretário de Segurança que a gente vai estar dando atenção a isso. O objetivo do prefeito é que as famílias passem a ocupar esses espaços. Se você for olhar, aí eu estou falando de nível municipal, a gente, na Praça Maitá, tivemos já alguns eventos, agora ela está em reforma, mas a gente já teve alguns eventos para que as famílias pudessem retornar às praças. Tivemos a Feira do Podrão. Na Praça
Máximo Pacificador, a gente tem alguns outros eventos, bastante retomada das famílias para esses locais. Final de ano, com certeza o prefeito vai fazer alguma intervenção para que a família consiga retornar a esses locais. E esse é o objetivo do nosso governo. Cada vez mais ouvir. Um governo que hoje, o prefeito sempre cita muito isso, a gente não tem bandeira, nós estamos aqui para atender a população de Caxias e o máximo de intervenção que tenha satisfação a todos na nossa cidade. Então, agradecer a todos pelos apontamentos, né, em relação ao projeto e toda a região aqui do Pilar, e pode ter certeza que o prefeito está sempre à disposição para ouvir a todos. Essa obra, desde a licitação até a entrega. Se não houver isso, a gente vai viver essa realidade. Infelizmente, a maioria do povo dessa plateia não mora no Pilar. E se não está a maioria, porque talvez a divulgação não foi feita. Eu gostei do panfleto, só que apareceu hoje. Ele tem que ser jogado nos 4 cantos para o povo ter conhecimento qual é a promessa, qual é o projeto, tem que estar se dizendo. Já diz quanto custa, já diz quem deu o dinheiro, diz que é uma ação articulada entre as esferas de governo, município, estado e união. Agora falta aquilo que é o controle popular. Se não houver a participação do povo sabendo qual é a proposta, em cima da proposta a gente acompanhar, ficará o dito pelo não dito. E termino dizendo, o exemplo é a canalização do Rio Calambé. Quem quiser é só ir a pé da Praça do Pilar, fazendo o caminho contrário em direção à Figueira, e verá onde a obra para. Muito obrigado. Para quem não sabe onde é essa comunidade, daqui para o Pilar, na ponte do Pilar, é aquela beira do Valão, vindo de lá para cá é aquela ali. Eu represento hoje aqui em cerca de 1.000, vamos botar 2.000 pessoas dentro da minha comunidade. E diante de qualquer coisa, eu sei que o tempo é corrido, tanto como você falou, a gente quer papar, a gente quer ir embora, e eu sei que eu tenho que ser muito rápido na minha pauta. Mas eu não posso deixar de vir aqui e falar algumas coisas como presidente da Associação de Moradores e como morador do Mavilonceiro. Eu criei minha filha, eu estou criando meu neto. E eu assumi a Associação de Moradores em 2010, depois daquela chuva forte de enchente. A minha casa chegou água até cima do peito. Eu perdi tudo, só saí com a roupa do corpo com a minha filha nos braços chorando. E aí, eu andei acompanhando várias etapas do processo seletivo do Rio Iguaçu com INEA. Eu fui em reunião no centro da cidade, eu fui em reunião no Palácio Guanabara, e como todo mundo sabe, eu sou ser humano, sou falho, tive que me afastar. Por quê? Por falta de credibilidade. Desculpa falar isso para muitos aqui. Falta de credibilidade com o órgão público chamado INEA. Não que a minha comunidade ficou desamparada, porque eu tenho aqui algumas moradoras guerreiras que acompanham, estão ali. Inclusive, a minha comunidade está no Ministério Público reivindicando os apartamentos que o INEA um tempo atrás destinou custo de moradia do produto, dizendo que era para a gente. Eu, como presidente da Associação de Moradores, eu vi várias famílias ser destruídas porque eu cedi a minha associação, o espaço, o INEA lá fazer garagem, o INEA prometeu que ia ser pago em dinheiro, teve briga entre famílias, teve briga de famílias, de irmão com irmão, porque uns queriam apartamento, outros queriam dinheiro, e isso foi uma das coisas que o INEA vem fazendo com a gente. Peço desculpa a vocês que são funcionários, mas alguns aqui são representantes, então tem que escutar o meu desabafo como presidente, como morador. Peço desculpa a muitos que estão aqui. Eu sei que esses que estão aqui, a maioria é representante, porque por INEA, essa reunião tem uma vergonha, desculpa falar. Porque eu, como presidente da Associação de Moradores, quando eu faço uma reunião, eu boto 100, 200 pessoas na minha reunião. E uma reunião com o nível do INEA aqui, deveria ter muito mais moradores aqui para estudar e passar para vocês a realidade do que acontece. Eu peço desculpa, porque a Prefeitura de Duque de Caxias sempre já sardinha. Eles andam fazendo bastante coisa que supre as nossas necessidades, mas não é o suficiente que nós precisamos para agora a chuva está vindo. Outra
um erro muito grande, não sei se essa chuva passou agora, outra, eu quase perdi uma criança que estava próximo, porque existe aquela bomba ligada lá, quando liga a bomba, da onde para o cano até vai para o rio, uma distância daqui para lá, e uma criança foi brincar e quase ficou arrastada por essa água. Eu já estive lá várias vezes no rio para fazer uma cerca, alguma coisa para que a própria população, moradores, não tenham acesso a isso, e até hoje não fui até. Como todo mundo sabe, é muito fácil, ano de eleição, que nós estamos agora, no final do ano para lá, eleição, aí eles destinam dinheiro, destinam várias coisas, mas eu achava que a ideia deveria colocar uma pessoa infiltrada, ou não que fosse agente de lideranças, mas botar pessoas dentro da comunidade para estudar a realidade que precisamos. Que muitas das vezes eu vi a liderança lá falando sobre o projeto de São Bento, está fazendo por debaixo de lá, vai passar água lá pela ilha do trem, então, mas eu falo, e de mês a gente moradores estamos sendo favorecidos, o que a gente pode ser? Eu posso pegar agora, vários moradores me esperando, o que eu vou falar para o morador? Vou falar isso, sabe o que eles vão falar na minha cara? Tudo balofa. Ué, cortaram minha pauta? Acabou a bateria. Então eu vou falar de voz. O que eu vou falar para moradores quando chegar lá agora e me perguntar, sério, e aí? Tudo pão com linguiça, tudo a mesma conversa fiada de novo, vai ser tudo a mesma coisa sempre. Aí daqui a pouco eles vão mandar um representante para pedir voto, seja lá o que for. A UNE não tem nada a ver com isso. Então eu estou pedindo... Então eu estou pedindo desculpa por talvez vocês pensassem, não, o cara está levando para o lado. Não, eu estou sendo sincero pelas duas funções que eu tenho, como morador e como representante de uma comunidade, porque eu falo para vocês, eu vivo a realidade da minha comunidade. Eu recebo água, qualquer chuvinha que tem, é na cintura para cima. E aí eu falo, que realidade está acontecendo para a gente diretamente hoje, agora? O único que dá o suporte a gente de alguma coisa é a prefeitura que foi lá no passado, fizeram uma pracinha que nem isso a gente tinha. A gente estamos na justiça para receber os apartamentos. Aí disse que no seu tem barroba, os apartamentos foram destinados para o pessoal do Gramado, a gente continua lá, sofrendo as chuvas, aí é muito fácil chegar na hora, ou quentinha, cobertor, pobre coitado, vamos entrar o caminhão ajudando aquilo, e eu falo, o que falta no IE não vocês, mas cabe a vocês também, porque vocês são representantes dele, desculpa, está falando, falta credibilidade, falta realidade, não adianta só o projeto daquele todo lá, são 160 e poucos milhões, mas a realidade é da chuva mal, essa chuva que vem dessa madrugada, já passou na boca, aí eu falo para o morador, tu teve lá, Zé? O que foi? Eu vou me calar. Porque toda vez, desde 2010, eu acompanho, eu fui no Palácio Guanabara, eu tenho lá, eu tenho vídeo, tenho tudo, no centro da cidade, e eu falo para vocês, sai daqui com aquele azinho, porque eu sou brasileiro. Tomara que dê certo. Tomara, porque eu sou capaz de contar para vocês aqui, nesse pouco de pessoas que tem aqui, a maioria é liderança, porque aqui deveria ter mais morador. Mas morador dos bairros, fazer cada lado, porque assim não for, eu faço um desafio a vocês. Faço um desafio a vocês também. Me falar se vocês já fizeram alguma coisa pela Vilãozinha, diretamente. E comprometo com vocês. Faça uma reunião na minha comunidade. Se eu botar menos de 100, 200 pessoas, eu entrego o cargo agora, na frente de vocês, e passo a acreditar no que vocês estão falando. Porque, infelizmente, o INE não tem credibilidade, pelo menos na minha comunidade, não tem. Fizeram aquela bomba lá, do governo do estado do lado lá, que pra gente só piora, porque quando liga, a água vem com mais potência, porque a minha comunidade é beirando o Rio Iguaçu, e ela não tem mais o DIC, devido de tanto assoreamento, essas coisas que for. Então, choveu, a água já vem automaticamente. A minha casa, que era uma das casas mais altas da Vilãozinha, hoje qualquer custo nessa madrugada já entrou no quintal beirando a minha casa. Então, eu peço desculpa, o meu desabafo como morador, como pai, como avô, como presidente da Associação de Moradores, mas eu acho que tem que ter mais credibilidade, né? Eu acho que tem que ouvir mais o morador. Não é só as lideranças, porque as lideranças, às vezes, como eu, sou falho. Eu vou aqui, vou escutar, mas não vou aqui agora. É 2, 3 minutos, já passei do meu tempo, vocês não vão escutar a realidade, e fica assim no papel lá. Me desculpa, gente, é muito bonito. Espero que aconteça, espero
meu neto está lá, meus moradores estão lá. Então, tipo assim, eu rezo para Deus, para que esses 100 e poucos milhões que vocês estão falando, tanto falam em 100 e sei o que milhões, eu queria que não fosse milhões, eu queria que fosse feito alguma coisa de imediato. A chuva está vindo agora, novembro, dezembro, vou vir. E aí eu vou falar para o morador o quê? Você viu de quê? Eu faço um desafio, entre o pessoal mineral prometendo alguma coisa, não fala alguma coisa dentro da minha comunidade. Para ver se não é eu que vou falar, não, para ver o que o morador vai falar. Então eu penso assim, primeiro eu escutar os moradores. A você, representante dos moradores, para você não quer dar mais do que 3 minutos para a gente falar. Está todo mundo com pressa, como eu, com vocês, com fome, querendo ir embora. Mas, me desculpa, tá? Eu quero pedir primeiro desculpa aqui, ó, aos amigos que estão sentados aqui. Todos eu sei que com certeza estão buscando uma melhoria, não só para si próprio, mas para a sua comunidade, para o seu bairro, para o seu município. Peço desculpa a vocês, funcionários, que muitas das vezes eu falo assim, o cara agrediu com palavras, o cara foi cruel demais. Não! Eu peço desculpa como homem, como pai de família, como presidente da Associação de Moradores. Porque se eu vim numa reunião, eu acho que tem que ter de entendimento, tem que ter diálogo, para que sim, o troço flua direito como tem que ser. Infelizmente, eu não posso chegar aqui e elogiar o ideia. Porque desde 2010 a gente acompanha e só cada vez as nossas casas a gente mais, credibilidade, a gente não tem esgoto canalizado, a gente, por incrível que pareça, isso mesmo, pode colaborar comigo. Já estou acostumado a enfrentar desafios na Vilãozinha. Ó, se vocês querem saber, desde o ano de 2025 a gente não tem água canalizada na Vilãozinha. A água canalizada que a gente tem foi que nós, moradores, inteiramos dinheiro, compramos canos e fomos lá na marra, quebramos o cano da SEDAI e botamos, tanto que agora há pouco tempo a única bomba d'água que a gente tem quebrou, foram 5 mil reais. Isso é uma vergonha. A gente vê que terá 25, 30, 50 reais. Eu pedi o morador, pedi a cada morador, tinha morador que não tinha 50, deu 25, 30. Isso para a gente poder conseguir beber uma água que supostamente a SEDAI manda para a gente, que a gente vamos levando. Então eu falo, se vocês querem fazer alguma coisa por esse pedacinho, dá uma atenção primeiro de Valcina. Faça isso, eu tenho certeza que vai repercutir bem. Porque assim como o Pilar eu vejo, eu vi o sofrimento do pessoal do Pilar, foi o Pilar todo. Mas antes do Pilar encher, a gente já enche lá há muito tempo. A gente está na borda da rua mesmo. Até a casa de bomba que existia lá do outro lado, acabou. Então, está me faltando voz. Como morador, de tristeza. Está aqui num lugar desse, 10 pessoas, 20, 30 está aqui. Eu falo de novo. Quer uma reunião com mais de 100, 200 pessoas, vai comigo. Se eu não mandar, eu quero colocar como presidente da Associação de Moradores e muito da Vilãozinha. Agora, para mim, o único que está um pouco de parabéns, desculpa, é a prefeitura que vem dando espalda. A prefeitura fez, pracinha, a prefeitura vem, tudo que a gente vai tentando bater de frente para eles lá. Às vezes a gente entende que tem uma dificuldade ou outra, a prefeitura tem. Agora, ideia, vocês me desculpem, tá? Fica aqui minha pauta, a minha desculpa de novo, peço desculpa. Vocês veem eu pedindo tanta desculpa, porque se tivesse esses moradores aqui, eu não precisaria pedir desculpa não. Porque acho que está aqui, são nossos representantes, elas têm a mesma vaga que eu. Mas se eu trago 5 ou 10 moradores da Vila, vocês acham que tinha acabado essa reunião. Eles iam gritar tanto, eles iam falar tanto, eles iam reclamar tanto, que vocês iam ver a realidade de moradores minados com a vida que é levada lá dentro. E a gente não está pedindo favor não, que a gente pede até para pagar IPTU. A gente está lá lutando para poder pagar IPTU, fora o que eu estou falando, que a gente foi enganado pela ideia. Procura saber aí, elas têm aí um processo, está tudo legalizado, a gente está correndo atrás dos apartamentos que até hoje é uma dessa. Botaram um monte de gente lá, tem um bloco guardado lá, e até hoje não foi identificado para a gente. Aí nós chegamos para o morador e falamos assim, resolveu o plano do apartamento? Tudo é exceção de um. Então fica aqui, a minha desculpa, muito obrigado, tá? Fica com Deus. Então, meu amigo, está acabando aqui agora, nesse exato momento, praticamente acabou essa audiência pública, essa reunião de apresentação do Projeto Iguaçu Novo PAC, né? Aquilo que a gente está esperando há 15 anos, mais ou menos, né, César, Miguel, né? Esperando desde 2010, desde que paralisou, e hoje praticamente foi a primeira reunião pública que a gente teve para poder estar começando a discutir Projeto Iguaçu de novo, como o César aqui falou na palavra dele aqui, muita coisa não aconteceu, a gente sabe disso, mas a gente deixou bem claro aqui, marcamos o cartão dizendo que a gente vai estar em cima ali, acompanhando tudo que está acontecendo. Primeiro, a gente tem que entender o que vai acontecer.
para depois a gente poder tá cobrando isso. E eu até falei com o Miguel, estava falando com o pessoal aqui, que a gente cobrou uma visita técnica às regiões previstas para receberem, né, as obras. Está garantido. Está garantido? Está garantido. Então, tá vendo ali que era importante, né? Porque a gente tem que rodar para saber o que aconteceu, o que deixou de acontecer, né, nesse período. Então a gente precisa dessa visita técnica. As lideranças vão estar inseridas nessas reuniões, né? Eu não fiquei muito satisfeito porque, infelizmente, entendeu, Sérgio? A população não compareceu ao evento. É claro que houve falha na comunicação, mas eu peço às pessoas que fiquem ligadas às redes sociais do Miguel, da Marcela, da André, que são o pessoal do São Bento, o César, lá da Associação de Moradores da Vila Alvila. Fica ligado nas nossas redes sociais, que a gente vai procurar sempre estar transmitindo as informações a respeito, né, das agendas do Projeto Iguaçu. Já tem uma agenda marcada para dia 29 que a gente vai estar divulgando, mas fica ligado, porque o que a gente está discutindo aqui impacta diretamente a vida de todos vocês que estão assistindo aí vocês, que é daqui da região do Pilar, Vila Alzira, Lote 15, Parque Amorim, Cidade dos Meninos, São Bento e por aí vai. Vocês querem falar alguma coisa? Eu quero dizer, a luta continua, nós estamos aí como liderança, como moradores brigando, lutando por uma melhoria não só da nossa comunidade, mas do nosso bem-estar. E vamos aí, vamos dar mais esse voto de confiança, esse órgão público, o INEA, vamos ver, vamos tentar acreditar em tudo que aconteceu aqui hoje, ou que pela frente vai acontecer, se realmente vai sair fora do papel ou se vai continuar como sempre, desde 2010, só as mesmas histórias, as mesmas conversas, isso aí. Nós como morador, estamos aí. Vamos acreditar em dias melhores. Pessoal de São Bento? Esperança mas e Lúcia paciência, não veio, né? mais uma vez. Infelizmente ela não pôde estar, mas a gente está aqui acompanhando e renovando a nossa esperança, né? Apesar das últimas decepções, a gente está renovando a fé. Isso. Miguel? Eu acredito muito no controle social e acho que as obras só vão sair se tiver controle social. Já disseram qual é o volume de recurso e a hierarquização com a base técnica. Falta agora a gente mobilizar a nossa comunidade e está marcando par e passo, e qualquer desvio de decisão fora do projeto a gente está lá questionando junto ao Ministério Público, se for preciso. Espero que não seja. Uma coisa importante, tá? Que o controle social antigo seja reaproveitado, porque não pode pegar 6, 7, 8, 10 anos de experiência adquirido, né, em a visita técnica, todo o trabalho, conhecer o projeto de cabo a rabo e agora pegar e botar pessoal novo, não. O controle social antigo tem que ser reativado e oficializado, que não foi, a gente tem que ser empossado realmente, como não foi feito da outra vez, né? Então a gente cobre isso tudo aí. Então, pessoal, participa, tá? Curte, comenta, compartilha e principalmente vá para as reuniões. É a hora de falar, é nas reuniões. Tamo junto, um abraço.